Nós vamos ler o livro de Salmos, no Salmo de número 139. Salmo de número 139, um salmo um tanto quanto conhecido, um salmo que diz a tradição ser do grande poeta e rei de Israel, Davi. Salmo 139, nós vamos ler esse salmo inteiro, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à boca, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio eu os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te pedimos que diante dessa poesia, dessa oração e da reflexão soprada pelo Espírito Santo aos corações, dita aqui através de mim, que o Senhor possa falar, transformar e preencher o ser de cada pessoa aqui presente. É no nome de Jesus que eu te peço, amém. Eu disse a vocês há 2 semanas que os salmos, eles são poesias, orações, e que refletem essa integralidade do ser humano. E que os salmos, então, não são livros que carregam em si, biblicamente dizendo, bases para nós construirmos nossos dogmas, nossas doutrinas, né? Por exemplo, a gente tem no final dessa linda oração, uma das mais bonitas da Bíblia, uma inserção muito esquisita, né, que parece destoar de toda oração que o poeta, o Davi, o rei de Israel, está fazendo aqui. Né? Ele diz, de repente, eu odeio todo mundo que te odeia, e se o Senhor quiser matá-los, está tudo bem para mim, porque para mim é melhor que eles não existam.
Entende? E o que é isso? Senão um homem da sua época dizendo que ama tanto a Deus e que o amor dele por Deus é tão forte, tão profundo, que ele odeia aqueles que odeiam Deus. Né? Ele usa uma linguagem que hoje nós consideramos e sabemos que é violenta, mas para expressar uma certa intimidade dele ao amor, à fé, à confiança que ele tem em Deus. Então, essa é uma poesia que justamente fala sobre a grandeza desse Deus e sobre o amor que Deus tem para conosco. O salmista, nesse momento da escrita dele, ou no momento da escrita dele, ele estava muito inspirado, né? Ele estava se dando conta, ali ele caiu na consciência de que, de fato, o amor de Deus, esse Deus enorme, o sustenta e é maior do que qualquer coisa que ele tente abraçar, que ele tente compreender. Então, veja, ele está tateando, andando com esse Deus, recebendo do seu amor, e cada vez que ele acha que consegue exaustivamente, completamente entender o amor de Deus, ele se dá conta que ainda há mais espaço para essa experiência, ainda mais espaço nessa experiência que foge do seu domínio. Tudo é muito grande, tudo é muito poderoso, e ele está aqui de boca aberta, estupefato, com essa experiência, admitindo que não dá conta de compreender na sua plenitude, na sua inteireza, o que significa a grandeza de Deus. E talvez essa seja uma das grandes lições que o Salmo traz para a gente nessa manhã. É que Deus é muito maior do que as nossas definições. Deus é muito maior do que as imagens que nós construímos de Deus. Deus é muito maior do que a nossa linguagem pode dizer sobre Ele. E eu acho que você já deve ter percebido isso como eu. Deus é maior do que qualquer definição concreta que a gente dê sobre Ele. Porque quando a gente vai para a teologia, uma das matérias que a gente aprende é a teologia dogmática, a teologia sistemática, que fala dos atributos de Deus, aquilo que Deus é e aquilo que Deus não é. Né? Mas o que o salmista está dizendo é que Deus é muito maior do que aquilo que disseram mesmo os teólogos e teólogas sobre Ele. Deus escapa desses conceitos e dessas definições. Ele é aquele que nós vamos conhecendo à medida em que a gente vai caminhando e vivendo uma experiência, um relacionamento com Deus. E isso é muito interessante, porque é isso que Deus fala para Moisés, lá no livro do Êxodo, no começo, quando ele chama Moisés para libertar o povo do Egito. Ele diz uma frase interessante, ele diz, olha, quando Moisés pergunta para ele, mas que Deus é esse? Quando chegar para o povo de Israel, já são outras gerações que estão lá debaixo do poder do Egito. O que eu vou dizer que Deus? E ele diz o nome, ele diz, eu sou quem sou, mas ele diz uma coisa interessante, ele diz, esse povo vai caminhar comigo e eu vou me tornando seu Deus, e esse povo vai se tornando meu povo. Isso é muito interessante. Aqui tem um poeta dizendo sobre essa caminhada dele com Deus, né? Porque é assim na vida. Na vida a gente caminha com Deus e nós vamos nos tornando dele, e na medida em que nós vamos conhecendo mais a Deus, nunca em sua plenitude, mas conhecendo mais a Deus, a gente vai o conhecendo e Deus vai permitindo ser conhecido por nós. E esse poeta está falando dessa grandeza de Deus, que é muito mais daquilo que ele pode ter consciência. Ele fala de algumas coisas, inclusive importantes, que eu acho que a gente já sabe, mas que no dia a dia, no cotidiano da nossa vida, a gente se esquece, a gente deixa passar. Por exemplo, ele começa dizendo, ou destacando, que Deus é aquele para quem não há obstáculos nem distâncias. Para Deus não há obstáculos nem distâncias. Eu não sei como isso bate aí no seu coração, mas isso é muito potente para mim. Pensar que nessa vida, onde há distâncias e obstáculos, pelo menos na nossa humanidade, no amor de Deus, essas coisas são insignificantes. Distância e obstáculos. A distância é uma experiência humana
que é ultrapassada quando a gente vive essa experiência de Deus, quando a gente vive a nossa relação com Deus. Esse mundo é um mundo de distância, não é? Nós vivemos dentro dessa categoria de espaços onde a gente habita. Por exemplo, eu não posso estar aí embaixo e aqui em cima ao mesmo tempo, né? Então, se eu estou aqui em cima, eu não posso estar aí embaixo com vocês. E eu só dou conta de estar no lugar em que eu estou, e você só dá conta de estar no lugar em que você está. É uma lei da física, né? E às vezes a gente gostaria até de poder se dividir para estar em 2 lugares ao mesmo tempo, para viver coisas boas, para ajudar pessoas, mas a gente não tem esse atributo, a gente não tem esse poder. Então, existe algo que a gente conhece na experiência da vida, que é justamente a distância. A distância. Às vezes a gente está perto de quem a gente quer, às vezes a gente está longe. Aí a gente encontra um ser que é diferente de todos os seres que a gente conhece, para quem não há distância. Não há distância. O que, do ponto de vista teórico, sobretudo para a gente que cresceu na igreja, é muito, assim, fácil de compreender. No conceito, a gente diz que Deus é onipresente, que Ele está em todos os lugares. A gente diz que Deus é onisciente, onipotente, né? Então, essas falas para a gente, no conceito, se tornam muito simples. Agora, do ponto de vista de uma experiência prática, esse negócio não é assim tão mensurável, né? Não é tão factível, porque como para a gente na vida existem distâncias e obstáculos, às vezes a gente acha que na nossa relação com Deus há distância e obstáculo também, não é verdade? Talvez você já tenha passado por isso, ou já tenha dito isso a alguém, mas quantas vezes seus erros, diante dos seus erros, você se achou impedido de ter um acesso a Deus, né? Talvez por conta dos seus erros, ou talvez por conta de erros de terceiro que respingaram em você, e você se colocou nessa condição de não ser ouvido por Deus. Quantas e quantas conversas eu já tive com pessoas falando assim: por que Deus não está aqui? Ou por que parece que Ele não está? Porque eu estou sentindo essa ausência de Deus. Por que Deus não está me ouvindo? Por que Deus, André, está longe de mim? E no fundo, a verdade é que isso não passa de uma percepção humana, nossa, muito enviesada, muito condicionada, mas também muito humana, de que nessa vida de distâncias e obstáculos, ela também reflete a nossa experiência com Deus. E aí existe o Davi aqui, esse rei, escrevendo uma poesia, dizendo assim: para ele não há obstáculo nem distância, onde quer que eu esteja, ele está, e não há nada que se interponha entre mim e ele, porque se nas nossas outras experiências isso é impossível, na experiência com Deus isso é absolutamente possível. Isso quebra a nossa lógica. Essa conversa, inclusive, pode parecer um pouco filosófica, teológica, né, um pouco etérea, assim, mas tenta pensar, então, no dia a dia, no prático da vida. Como é maravilhoso a gente ter naqueles momentos sozinhos, onde a gente está se sentindo só, ter amigos que estão do nosso lado. Não é bom? É maravilhoso lembrar que a gente vacila também e que, de alguma maneira, Deus, diante desse vacilo, continua com a gente. Às vezes a gente pensa assim: nossa, depois do que eu fiz, não tenho nem jeito de me colocar diante de Deus, sendo que Ele está ali. Então, nessa hora dos obstáculos, né, ou seja, aquilo que você fez, está ali também. O obstáculo que você construiu, às vezes por conta do seu erro.
Mas Deus está também desse lado de cada obstáculo. E quando você superar esse obstáculo, Deus está lá do outro lado. Isso é um tanto quanto ilógico. E aí o Davi fala, o próprio Davi aqui no Salmo, essa experiência é grande demais, isso é grande demais para eu entender. Eu não consigo entender. E essa experiência é grande demais para a gente também. A prova disso é que na nossa mente, Deus está mais em alguns lugares do que em outros. Não é verdade? A gente pensa assim, nessas categorias. Deus está mais em alguns lugares do que em outros. Quantas vezes você, na sua caminhada de fé, talvez no começo ou ainda hoje, está doente, está gripado, está desmotivado, não quer ir para a igreja, aquele dia chuvoso em São Paulo, frio, gripado, você tem 8 séries para maratonar e você fala assim, eu acho que eu vou para a igreja porque eu vou me aproximar de Deus. Não é verdade? Você não diz isso? Quer dizer, porque ali eu vou ficar mais perto de Deus. Ou ao contrário, quantas vezes você foi para outros lugares que a vida te levou e na sua lógica religiosa você pensou assim, aqui Deus não pode estar. É impossível que Deus entre nesse lugar. Não é? Você já deve ter pensado assim, lugares onde Deus está, lugares onde Deus não pode estar. Porque na nossa cabeça funciona assim. E o salmista está aqui dizendo, tentando entender esse grande mistério, que é Ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. Ele diz, se eu vou para os céus, esse lugar que representa o paraíso, esse lugar que representa a casa de Deus, a morada de Deus, ali o Senhor está, tudo bem. E se eu fizer a cama na sepultura? Algumas traduções como no mais profundo abismo, ou no hebraico, no Sheol, no lugar dos mortos, ali o Senhor também está. Vejam, o Davi está aqui entendendo que Deus é tão grande, que Ele transpassa os limites colocados pela teologia da sua época. Porque o hebreu antigo, ele não tinha essa noção de céu e inferno. Quando eu morrer, eu não vou para o céu ou para o inferno. Quando eu morrer, eu vou para o Sheol. É o lugar de todos os seres humanos, um lugar dos mortos. E nesse lugar dos mortos, Deus não habita, porque Deus é o Deus da vida. Quando eu morro, eu perco inclusive a presença de Deus no Sheol. Tanto que o Jó, se vocês se lembram da história do Jó, está lá tentando entender o que está acontecendo com ele, e ele questiona Deus e fala, me responda antes que eu vá para a casa dos mortos, para o Sheol, porque lá eu não vou ter mais resposta, porque o Senhor não habita. E o Davi está aqui quebrando uma lógica teológica através da sua experiência, nos mostrando que Deus está para além daquilo que foi definido na teologia do povo hebreu. Deus está inclusive no Sheol, nesse mundo dos mortos, que a gente poderia traduzir inclusive nesses lugares mais infernais, sabe? Uma vez eu estava conversando com um jovem que decidiu tocar sua vida do jeito que bem entendia. E aqui não é nenhum julgamento, mas em algum momento eu perguntei para ele, o que você acha que Deus pensa disso? E ele disse, eu acho que Deus se distanciou de mim. Como se fosse possível Deus não habitar a sua caminhada. Então vejam, a gente faz essas separações, a gente tem a sensação de que Deus está aqui e não está em algum lugar, mas isso não tem a ver com Deus, tem a ver com a gente, não tem a ver com ir para um lugar, ou não tem a ver com habitar um lugar, mas tem a ver com mudar uma chave na nossa cabeça, que Deus está em todos os lugares. Mudar essa chave. Eu acho que vir à igreja nos ajuda a mudar essa chave.
A gente não vem aqui para buscar Deus, porque Deus já está lá onde você está. A gente vem aqui justamente para mudar essa chave, porque nas atividades cotidianas da nossa vida, na correria, a gente se esquece que Deus também está lá. Então a gente vem aqui para sair por aquela porta e dizer, nessa semana, Deus vai estar lá comigo, onde eu estiver. Entende? E a gente então evita alguns espaços, não porque Deus não ocupa, não habita, não está em alguns espaços. A gente evita por conta das nossas condições, por conta dos nossos desafios, por conta da nossa ética, por conta das nossas tentações. A gente evita esses lugares porque talvez não sejam lugares bons para a gente frequentar. Mas não porque Deus não pode ser encontrado, porque essa é outra coisa importante que o Salmo diz, Deus pode ser encontrado nos lugares mais infernais, no Sheol, no mundo dos mortos, entendeu? Considerados mais infernais, razão pela qual os lugares mais infernais da nossa vida, de alguma forma, podem funcionar se a gente desenvolver essa consciência que Deus habita todos os lugares como bolhas celestes, assim, onde a gente pode se proteger, onde a gente pode se resguardar, porque essa vida não é feita somente de escolhas. Bom seria que a gente pudesse escolher habitar os lugares que a gente frequenta sempre, não é? Mas o fato é que às vezes nós estamos em alguns lugares que nós sabemos que eles são infernais para nós, mas às vezes nós estamos nesses lugares por conta da nossa obrigação. Então, por exemplo, há ambiente de trabalho, que é um ambiente horrível, que me faz mal, às vezes, e eu estou lá pela minha obrigação. Há ambientes que são infernais por conta das relações ou por conta do momento em que as relações vivem. Por exemplo, até relações familiares. Há momentos em que os ambientes familiares se tornam, sim, infernais, e aí você pensa assim, nossa, eu tenho que estar lá e já vai se preparando emocionalmente para ocupar aquele lugar e fala, Deus, se o Senhor estivesse ali, né, ia ser diferente. Eu não estou falando nem da minha nem da sua família não, tá bom? Minha mãe está ali. Não assimila não, tá? Fica tranquilo, respira, distende. É de outras famílias, de outras comunidades. Aí você lembra, quando você vai para um lugar assim, que Deus está com você. Porque não tem um lugar onde Ele não esteja. Aí você, num momento seu do trabalho, que tem aquela sala de reunião, aquela sala que você sabe que vira um ambiente infernal, de repente você fala, não é possível, esse aqui é o Sheol, isso aqui é o mais profundo abismo, né? Aqui não tem jeito de Deus estar. E aí você fala, entra naquele lugar com a consciência de que Deus está ali. Ele se torna, talvez não um ambiente agradável, mas palatável, porque aí você olha para o lado, Deus está lá. Você olha para trás, para o outro lado da mesa, Deus está lá, sabe? E eu consigo, de alguma maneira, formar uma bolha sabendo que Deus está ali naquele momento em que não é um momento legal de se viver. E é por isso que o Davi está dizendo, isso é grande demais para eu entender. Isso é grande demais para eu entender, porque Deus é aquele que está no lugar em que eu estou e que vocês não estão, mas também está no lugar que vocês estão e que eu não estou. Entende? Deus está em tudo. O que nos cabe é acordar dessa ilusão que anestesia a nossa consciência e que vai roubando a nossa percepção da presença de Deus. Deus sempre está. A gente que não está percebendo, a gente que não está, né? Enfim, aí o salmo avança. E o salmista se dá conta de mais uma coisa importante. Não é apenas que a gente está bem, ou pode ficar bem, porque Deus está onde eu estou. Mas existe mais uma coisa, a gente está bem porque a nossa vida é conhecida por Deus desde antes do início da nossa existência. Vejam, a gente está bem
Porque Deus nos conhece antes da gente se formar. É isso que ele fala, eu não tinha sido formado. No ventre da minha mãe o Senhor já me conhecia, o Senhor viu meu embrião. Palavras não tinham chegado ainda aos meus lábios e o Senhor já sabia o que eu ia dizer. Esse é o paradoxo poético aqui desse salmo. Antes de eu ter forma, eu já era uma realidade para você. Antes de eu existir, eu já era algo para você. Percebe como isso é precioso? Isso é precioso demais, porque antes da gente sequer ter noção da nossa própria existência, a gente já era alguma coisa diante de Deus. E é por isso que a nossa vida é tão valiosa, tão preciosa, porque ela não começa no início da percepção que a gente tem. A vida da Laurinha, que a gente apresentou aqui, não começa no início da percepção que os pais, que os parentes, os familiares têm dela. E é por isso que a vida é tão sagrada. É por isso que a gente luta e valoriza a vida. Nós apresentamos a Laurinha aqui, e qualquer família que passou por essa experiência de esperar um filho nascer, uma filha nascer, e viver o momento do nascimento é um grande ápice, né? É aquele dia especial que a gente guarda para sempre na memória, onde a gente conhece, de fato, aquela pessoinha que está nos acompanhando há quase 9 meses, enfim. Mas o que o salmista está dizendo é diferente. Ele diz que Deus é tão poderoso que antes de eu nascer, antes de eu ter forma nesse mundo, eu já era uma realidade no coração de Deus. Isso é profundo. Isso é profundo. E se isso não é amor, o que vai ser? Aí você dá mais um salto com Davi, porque ele está aqui naquela experiência do caminho. Eu vou conhecendo esse Deus, ele vai se deixando conhecer, e parece que é o caminho desse salmo, e a minha concepção de Deus vai se ampliando, vai aumentando. Então ele descobre, né, por exemplo, que Deus é um Deus em quem não há distância, Deus é um Deus em quem não há obstáculo, Deus é um Deus, inclusive, que me olha antes mesmo de eu me perceber vivo e tem os seus olhos sobre mim. E aí ele desenvolve a consciência de que Deus é muito maior do que aquilo que dizem sobre ele, daquilo que eu sabia sobre ele. E de repente, nessa consciência de Deus, ele olha para dentro de si, ele dá um salto para dentro de si. E o que ele descobre? Ele descobre as suas vulnerabilidades, que é expressa aqui nesse salmo com uma raiva, uma fúria, uma pulsão de morte, que ele tenta justificar espiritualmente, porque agora esse Davi sabe que Deus também está lá, no meio da raiva e do ódio dele. E ele fala assim: agora que você está aqui, eu descobri isso, por acaso eu não vou odiar os que te odeiam? Né? Como se fosse uma justificativa dele, diante da maldade dos maus. Ele começa a reconhecer a sua própria maldade, a ponto de tentar se justificar para Deus. Ele tem, no fundo dele, esse desejo que Deus extermine os seus inimigos. Lembra que eu disse que pode ser uma coisa muito perigosa quando a gente dogmatiza um salmo, quando ele vira uma doutrina. E o mais interessante é que ele começa esse salmo de número 139, no verso 1, dizendo o quê? O Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor vê quando eu me movimento, o Senhor sabe dos meus pensamentos, como alguém que está vivendo transparente diante de Deus, como alguém que não tem nada a prestar contas de Deus. Nesse momento, o Senhor me conhece, eu sou isso daí, está tudo certo, entendeu? Mas quando ele vai conhecendo Deus, consequentemente, olhando para si, ele se vê, no final desse salmo, habitado por uma fúria, por um ódio, mas que Deus está ali também naquele lugar. E nesse lugar em que ele se vê confrontado com as suas trevas, ele desenvolve uma consciência, essa consciência de que nem a raiva, nem essa vontade que pulsa para o mal, para a morte, sabe, estão fora da presença de Deus. E aí ele salta de novo para terminar a sua oração, porque o final dessa oração é um pedido que o Davi faz. Ele diz assim: Senhor, me afasta
então, de todo o caminho mau? Porque eu não quero perder essa consciência do seu amor e da sua presença nesse caminho. Porque, de novo, é uma questão de consciência de que Deus está. Sabe? O caminho mau não nos afasta de Deus em si. O caminho mau afasta a nossa consciência da percepção de que Deus está. Deus está. Então ele diz, me afasta de todo o caminho mau e, por favor, me mantém no rumo nessa vida. Me mantém no rumo desse caminho eterno, esse caminho onde eu toco a sua presença, onde eu vejo, onde eu sou consciente da sua presença. Sabe o que é isso? É a lembrança de que viver consciente de quem Deus é, ajuda a gente a seguir no caminho certo e no tipo de vida que a gente deve ter. A gente não busca conhecer Deus para saber tudo de Deus, porque isso é impossível. Deus vai ser sempre para a gente um mistério que a gente não pode alcançar. A gente pode conhecer sim algumas coisas, mas nunca a totalidade de Deus. A gente busca conhecer Deus porque quanto mais a gente caminha com Deus, quanto mais a gente vive essa relação com Deus, quanto mais a gente experimenta Deus, a gente regula o tipo de jornada que a gente vai ter, sabe? Eu nunca vou saber na completude quem Deus é. Deus vai ser sempre um mistério maior do que eu posso compreender. Mas a gente pode saber ou desenvolver a consciência de que Ele está. Deus sempre vai ser um mistério muito maior do que a gente pode compreender. Lembra da música do Gil? Se eu sou algo incompreensível, Deus é mais? O Gil canta isso. Ou canta, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que fazer um monte de coisa, mas quando eu chegar lá, Ele não é nada, nada, nada do que eu pensava encontrar. Quer dizer, então a gente sabe muitas coisas, mas Deus vai ser sempre esse mistério. O fato é que ainda assim, a gente pode conhecê-lo, se relacionar com Ele e continuar conhecendo. A gente descobre quem Deus vai se revelando para a gente, como Ele vai se revelando, e quanto mais a gente conhece, mais da nossa própria vida se revela para nós. Como Davi chega nesse salmo, nesse momento, nas suas próprias trevas, com a consciência de que Deus está lá. Então ele diz e termina essa oração dizendo: Deus, me sonda e me conhece, me livra do caminho mau, que eu sei que está aqui dentro de mim. Eu não quero perder esse caminho de me perceber todos os dias profundamente amado pela sua pessoa, porque eu sei que antes mesmo de eu nascer, o Senhor já tinha os seus olhos jogados sobre mim. Eu não quero viver essa distância que a minha consciência ilusoriamente coloca entre as minhas ações e aquilo que o Senhor é e como o Senhor se apresenta todos os dias. Então transforme esses lugares que eu habito, para que nesses lugares eu possa ver você e de alguma maneira, quando possível, esses lugares sejam transformados, porque recebendo essa consciência do Davi nesse salmo, ele termina justamente dizendo, como a gente pode dizer também, talvez todos os dias, nas nossas orações: Senhor, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Eu acho importante isso, porque aqui no salmo, as inquietações do Davi se transformam no ódio que ele está sentindo dos seus inimigos e dos inimigos de Deus, dos homens maus, como ele diz. Mas as nossas inquietações podem ser o medo, pode ser a dificuldade de lidar com uma situação onde a gente acha que Deus não vai estar para ajudar, pode ser enfrentar uma circunstância, um desafio que a gente acha que está sozinho, pode ser entrar num lugar para receber
uma medicação e achar que Deus não entra naquele lugar com a gente. Pode ser ter que enfrentar uma sala de reunião e achar que Deus não está com a gente. Pode ser ter que enfrentar várias consultas médicas e achar que ali, nessa busca por um diagnóstico, Deus não vai estar com a gente. É isso que ele fala: Senhor, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. E vê se há em mim, no meio dessas inquietações, no mais profundo do meu ser, alguma coisa que te ofende, alguma coisa que não corresponde à sua vontade, alguma coisa que não corresponde a esse amor que me abraçou e me acolheu antes mesmo de eu existir. E dirige-me por esse caminho. É porque é por aí que eu quero caminhar. Essa é a oração de Davi.